Salve, galera! Mais uma questão, passei sem dúvidas. Hoje, questão de 2022. Como vocês já sabem, o passo que primeiro que o candidato deve dar é ler o enunciado. O enunciado diz: a instalação in absentia propõe um diálogo com o ready-made roda de bicicleta, demonstrando que, letra A, as formas de criticar obras do passado se repetem. A recorrência de temas marca a arte do final do século XX. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos e o objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. Lemos o item, vamos só focar aqui em algumas palavras-chave. As formas de criticar obras do passado, a recorrência de temas, as criações desmistificam, o distanciamento atemporal permite, o objeto ausente sugere. Então, essas são as orações iniciais de cada item, e o peso está onde? Principalmente criticar, marca, desmistificam, permite, sugere, né? Então, nós temos alguns verbos bem fortes aqui, como o de criticar, marcar, desmistificar e o sugerir, né? São alguns verbos fortes na resolução desse item. Vamos então agora avaliar um outro lado do item. Qual seria? Ele está apresentando uma situação, na verdade, né? E ele diz que essa situação aqui dialoga com essa situação aqui. Tá bem? Então, o que é que vai ser muito importante? É você perceber que a melhor resposta vai unir essas duas situações. O ready-made, roda de bicicleta, e o in absência. Ou seja, o que há em comum a essas produções. Tá bem? Então vamos ver. O texto 1 apresenta aqui de Silveira in absência, né? Uma instalação da 17ª Bienal de São Paulo. O que quer dizer isso, in absência? Quer dizer que está ausente, né? Está ausente. Você tem a sombra de um objeto, né? Mas você não tem o objeto no pedestal. Cadê o objeto aqui? Ele não está presente. Daí o título in absência, que quer dizer ausência. Vamos para o próximo. O termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados, como museus e galerias. Seu primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre o banquinho, roda de bicicleta. Ao transformar qualquer objeto de obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Pronto, então o que é que nós temos? Temos o primeiro texto, que é uma imagem da Bienal, onde está ausente uma produção. Pela sombra, nós percebemos que é uma roda de bicicleta e um banco. Depois vem o texto 2. O texto 2 agrega uma informação importante. Qual é? Que essa roda de bicicleta teria sido feita em 1912, né, por um cabra chamado Marcel Duchamp. E a proposta do Marcel Duchamp seria o quê? Promover uma ruptura do padrão de arte naquele momento. Né? Então, tem um espírito de disruptura. É muito provável, portanto, que ao situar no tempo 1912, né, que foi o ponto de partida, portanto, para essa forma de experimentação de se fazer ready-made, que em inglês quer dizer já pronto, já está pronto, né? Já está pronto, então a bicicleta está pronta, a roda de bicicleta, o banco está pronto. Eu colo esses dois elementos e o resultado, como diz exatamente o texto, né? O resultado é a ausência de critérios estéticos, né?
a ausência de critérios estéticos, ou seja, eu rompo com a ideia de que a arte deve estar presa a alguma coisa. Então vamos ver qual desses verbos melhor vai trazer a proposta. Então, tanto o primeiro texto como o segundo texto, eles revelam o quê? Eles querem criticar as obras do passado? Não, né? O texto 2 não quer criticar a roda de bicicleta de Duchamp. Pelo contrário, ela dialoga. A recorrência de temas marca a arte no final do século XIX. Opa, no final do século... Desculpa, eu li errado. Final do século XX. Opa, não, nada disso. Aí ele está se referindo apenas a qual? A absência. Tá? Então aqui ele está se referindo apenas a um, mas exclui o 2, pois o 2 não é do final do século XX, é do começo do século XX, de 1912. As criações desmistificam valores estéticos estabelecidos. Parece ser isso, exatamente, né? Então a absência prossegue, né? Algo que já estava lá, né? Lá com o ready-made. É interessante que aparece a letra C até agora melhor. O distanciamento temporal permite a transformação de referenciais estéticos. Não, na verdade, não é uma transformação dos referenciais estéticos, né? É uma retomada. É uma retomada. O texto 2 retoma elementos do texto 1, que é... Desculpa. O texto 1 retoma elementos do texto 2. Portanto, o que é que eu tenho? Ele precisa manter a ideia da roda de bicicleta e do banco para exatamente contribuir nessa reconstrução. E o objeto ausente sugere a degradação da forma superando o modelo artístico. Opa, referiu-se apenas à absência, tá bom? Então, referiu-se apenas ao primeiro caso, excluiu o segundo. Referiu-se apenas ao primeiro caso, excluiu o segundo texto. Temas marcados na arte, referiu-se apenas ao texto 1, de novo, na verdade, excluiu o texto 2, que é de 1912. E as formas de criticar obras do passado, referiu-se de novo ao texto 1 e excluiu o texto 2. Portanto, sem sombra de dúvidas, as criações vêm no plural, desmistificam, vêm no plural, e ambas estão estabelecendo novos processos. Portanto, a melhor resposta é letra C. Um grande abraço a todos, até a próxima!